Obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Cobre a tua filha com teu sangue, guarda a vida dela, abençoa, ser com ela, Pai, em nome de Jesus. Dá saúde da pastora, Pai. Tem misericórdia não só dela, mas da sua família. Que o Senhor possa repreender toda a retaliação do inimigo, Pai. Que ele caia por terra agora, tira, Deus, da frente dela o embaraço, o impedimento, porque ela entrega aquilo que o Senhor tem para entregar essa noite. Nós estamos aqui não para ouvir ela, mas para ouvir o Senhor. Ela vai ser boca de Deus nessa hora. Ela vai entregar o recado no qual o Senhor está mandando, em nome de Jesus. Amém. Igreja, Pai do Senhor. Amém. Quero agradecer por esta oportunidade. Amém. Lucas 13:10. Amém. Lucas 13:10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Amém? Todos acharam? Agradeço a Deus pela oportunidade, por cada vida que chegou até aqui. Amém? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tomei posse. E diz assim: uma mulher que ela é encurvada. E diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos, que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ela a chamou e disse: mulher, você está curada. Aleluia. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Aleluia. Era um certo sábado. Jesus ele estava ensinando na sinagoga. Eu creio que sejam os discípulos, né? Estavam ali reunidos, falando da palavra de Deus. E ele avistou essa mulher que não conseguia olhar. Ela era enferma. Ela tinha uma enfermidade. Ela estava há muitos anos, igreja, aprisionada por esta enfermidade, causada por espíritos malignos. Estava presa há 18 anos, naquela mesma situação, naquela mesma posição, sem sequer olhar para o nascer do sol. Eu fiquei imaginando, eu disse: Deus, quanto tempo aquela mulher ficou aprisionada, deficiente, né? Com aquele problema no corpo, uma deficiência que nós sabemos que hoje em dia, né? Na época que a gente vive hoje, já tem vários direitos para os deficientes, mas naquela época, eu creio que não era assim, e as pessoas deficientes eram desprezadas, eram humilhadas, faziam bullying, preconceitos de todos os lados. Mas naquele momento aquela mulher estava ali, ela não podia ver o rosto de Jesus, mas ela estava ouvindo a voz de Jesus naquele lugar, ele ensinando, falando. A presença de Jesus contagiava onde ele chegava. E aquela mulher estava ali, sem pedir nada, né, sem ver nada, sem expectativa. Mas quando Jesus ele chega no ambiente, o ambiente muda. Quando Jesus chega na história de alguém, ele transforma a história daquela pessoa. E Jesus, aquela mulher ela teve um encontro com Jesus naquele momento. E o Senhor, com um olhar misericordioso, um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, com aquela mulher, vendo aquela situação em que ela se encontrava, a igreja. Eu quero te dizer esta noite que essa situação que você se encontra não está perdida.
Jesus, ele está te vendo. Jesus, ele está te observando. Mas tudo, igreja, tem o tempo e a hora certa, tem o momento certo. Aquela mulher há 18 anos que ela estava naquela situação vulnerável de humilhação, sem expectativa de vida, sem mudança, sem nada. Já pensou? Na mesma situação, há anos e anos e anos se passavam, anos e anos, ela cada vez mais ela ia se enterrando com aquele problema de enfermidade na costa. Aleluia. Eu fiquei pensando nesse Jesus, tu és tremendo, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, igreja. Aleluia. Nós, como igreja, nós temos que ter uma visão. Eu até escrevi aqui. Jesus, ele teve um olhar espiritual de discernimento. O que acontecia realmente na vida daquela mulher. Que não era só a enfermidade do corpo, mas os demônios que aprisionavam ela naquela mesma situação. Muitas enfermidades, igreja, não é para medicina, é para Jesus. Não descartando a medicina. Claro que Deus fez o homem, deu a sabedoria para o homem cuidar do outro homem, sim. Mas muitas enfermidades são malignas, são de ordem espirituais, demônios que aprisionam aquela pessoa todo o tempo naquela mesma situação. E aquela mulher, ela teve força para chegar até a sinagoga quando Jesus estava ali. Aleluia. É lindo, é tremendo. Nós não sabemos como realmente ela chegou ali, se alguém levou. Mas ela estava ali na hora que Jesus estava pregando a palavra de Deus. E Jesus avistou ela com um olhar espiritual. Muitas vezes nós queremos julgar o nosso irmão, falar mal. Porque vive na mesma situação. Não, nós temos que buscar um olhar espiritual como Jesus. Aleluia, Deus. Ter o discernimento que realmente está acontecendo em nossa casa, em nossa família, com os nossos, com a igreja. A igreja, ela vive enferma todo o tempo, encurvada, sem ânimo para congregar. E o Senhor é o mesmo, o Senhor ele não mudou, igreja. Aleluia. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje. Aleluia. Aleluia. Então aquela mulher ali no cantinho dela, eu vejo assim, aí Jesus avistou. Jesus lançou primeiro uma palavra. Muitas vezes nós não queremos profetizar uma palavra de vitória. E Jesus, ele nos ensina que a palavra ela tem poder de abençoar, de transformar o ambiente. Depois ele foi tocar nela. Depois que ele foi tocar nela. Aleluia, Deus. Quando ele tocou nela, saiu o poder das mãos dele. Aleluia. Porque Jesus, eu vejo assim que Jesus, ele orava pela madrugada, jejuava, se consagrava, se separava. Para depois ele, no amanhecer, no raiar do dia, no dia, ele ensinar os discípulos. Então ele buscava a presença de quem? Igreja do Pai. Ele buscava a presença do Senhor para ser usado para os necessitados, para aqueles que estavam traçando o caminho de Jesus. Então está faltando isso para nós, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos para a gente poder ajudar os outros, entendeu? Para a gente poder orar, impor as mãos, uma palavra de vitória, tocar. O toque de Jesus curou aquela mulher. Quando ele tocou, diz aqui que o corpo dela se endireitou, a coluna, a postura. Ela já não olhava mais para o chão, ela já olhava para o rosto de Jesus. Tudo foi mudando através que Jesus chegou ao encontro dela.
Muitas vezes nós achamos que a nossa situação não tem mais jeito. Falta a gente buscar a igreja. Buscar, porque esse Deus, Ele é o mesmo. Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda cura. Ele é maravilhoso, esse Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Que nós acreditamos mais no poder de Jesus. Nos separamos, nos congregamos, oramos, buscando, jejuando. A gente quer que o milagre aconteça, mas você não tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, se separar, orar, fazer propósito com Deus. E Deus é que Ele fazia. Ele estava na terra, Ele fez essa parte, para depois Ele estava cumprindo o chamado dele. Porque Ele curou essa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Vários outros que tem aqui no Novo Testamento é cura. O cego de Jericó. Só era pessoas de anos e anos e anos que estavam enfermas. Aleluia, Deus. E o Senhor, Ele cumpriu o propósito dele. E nós, como líderes, nós temos que buscar essa presença. Para que as nossas mãos toquem, o enfermo seja curado, saia virtude, saia poder, dos nossos lábios saia milagre. Amém. Não de vitória, não é de derrota, igreja, de vitória. De vitória. Muitas vezes, não quer irmãzinha que vai pregar, porque é a mesma coisa. Não, o Senhor está trabalhando. Gente, ontem no ensaio, eu disse, Deus, Tu és maravilhoso. Aleluia. Porque cada ensaio é diferente do outro. E a presença do Senhor está ali, se movimentando, curando, libertando, transformando. Sabe aquela pessoa que chega chateada, cansada, oprimida, sai diferente. Aleluia. Porque a nossa visão pensa que é só um ensaio, mas o Senhor está trabalhando. Aleluia. Eu fiquei com isso na minha mente o dia todo. O Senhor está trabalhando, igreja. Aleluia. O Senhor está curando. Ele está curando dentro do nosso interior as feridas do passado, coisas que aconteceram. O louvor, ele liberta, o louvor, ele cura, o louvor, ele transforma. Aleluia, Deus. Aleluia. Então é essa palavra que eu quero deixar essa noite para você. Nada está perdido. Aleluia. Nada está aos olhos do Senhor está esquecido, não. Verdade. Muitos podiam ter esquecido daquela mulher, mas quando o Senhor fez a obra, Ele fez completo. Tanto no corpo físico, como no corpo espiritual. Os demônios, olha, ela foi liberta. Aleluia, Deus. Ela foi liberta para a glória do Senhor. Ela teve restauração, Aleluia. libertação, cura física e espiritual. Aleluia. Tudo foi restaurado. Aleluia, Jesus. Tudo foi restaurado na vida dela. Então toma posse. Aleluia, Da Deus. restauração. Glória Toma a posse Deus. do milagre. Toma posse da libertação. Aleluia, Deus. Amém. Tanto físico como espiritual. Eu creio, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Claro que você tem que ir no médico sim, mas te congrega, ora, jejua, faz a tua parte. Aleluia. Amém. O Senhor, Ele não mudou, igreja. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele teve um olhar de compaixão pelaquela mulher. Um olhar de misericórdia, de amor. Chamou e outra versão fala que Ele chama ela de filha. Glória a Deus. Não é de bastarda, é filha. E o pai, Ele quer sempre o bem para o seu filho. Aleluia. Aquela mulher, ela tinha promessas. Ela tinha promessas. Foi só um tempo que passou lá atrás, ficou lá atrás, olha. Aquela mulher encurvada ficou lá atrás. O Senhor restaurou, fez tudo novo de novo na vida dela. Como falou aquele louvor primeiro que a missionária Claudiane cantou, uma nova história aconteceu na vida daquela mulher. As feridas foram curadas, o Senhor
situações lá fora, olha os problemas, a opressão, tudo está acontecendo neste mundo para querer engolir o ser humano, para querer engolir as promessas, para querer deixar a tua fé lá embaixo, a tua esperança. Então não olha para Jesus. Já pensou se aquela mulher não chegasse até o templo, até lá a sinagoga, lá onde estava reunido? Ela não ia receber o milagre. Mas mesmo com a dificuldade, com a paralisia que ela tinha, ela chegou até lá. E ela recebeu o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele ainda está no negócio, igreja. Jesus, ele ainda está curando, transformando, libertando, restaurando a sua igreja. Devemos ver a Ele com Jesus esperando a sua intervenção em nossas vidas. Nós temos que esperar a intervenção de Jesus em nossas vidas, igreja. Assim como a mulher, devemos responder ao chamado de Jesus, vindo a Ele com nossas cargas e permitindo que Ele nos toque. Aleluia. Nós chegamos com carga que o inimigo quer colocar em nossos ombros, em nossas costas, mas o Senhor, Ele que nos toca. Aleluia. Então permita ser tocado nesta noite. Permita ser curado. Não aceite você viver da mesma maneira. Não aceite, igreja. Não aceite. Aquela mulher, ela permitiu que o Senhor tocasse nela. E ela, tudo mudou. Tudo mudou. Aleluia, Deus. Concluir com esse pedaço aqui que eu escrevi. Apesar de estar sendo oprimida por um espírito mau, Jesus a chama de filha de Abraão. E expressa filha de Abraão não apenas confirmava que a mulher era uma judia, mas carregava uma promessa e um futuro. Ela fazia parte de uma herança. Em outras palavras, Jesus simplesmente estava revelando sua verdadeira identidade àquela mulher. Ao ser curada, um novo cântico foi posto na sua boca. O júbilo de alegria tomou conta do coração daquela mulher que sofria tanto tempo. Por isso, não fique triste com a sua situação, com o que você está passando. Alegre-se com Deus, pois pode ter certeza que em vez de lágrimas, Deus enxuga, em vez de toda lágrima, Jesus ele enxuga as lágrimas do seu Aleluia. Deus ele faz, igreja. Deus ele trabalha, igreja. Em todos os cultos, Deus ele está trabalhando. Não importa se é ensaio, se é escola dominical, se é Santa Ceia, o Senhor ele ainda faz. Ele ainda cura a igreja. Eu sei o que eu estou falando. Eu amo o Novo Testamento, porque eu sei de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha estrutura, na minha saúde, desde quando eu aceitei a esse Deus. Desde quando eu aceitei a esse Jesus maravilhoso. Eu sei, eu posso falar de cura sim, porque eu sei de quantas coisas o Senhor, Ele já me libertou, Ele já me curou da opressão, de enfermidades que eu pensei que eu não ia vencer, que eu não ia ser curada, e o Senhor me fez. Aleluia. Mas te dispõe, caminha, vem te arrastando, vem rastejando, chega na presença, chega no tempo, porque sempre Deus vai usar algum dos seus vasos para uma palavra. Aleluia, para a sua vida. De ânimo, de restauração, porque a nossa Bíblia é recheada de promessas, são para nós. É para nós tomarmos posse nesta noite, que não importa quantos anos você vive nessa situação, do Senhor, Ele toca, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura, Ele tira a opressão. Amém? Aleluia. Então
vitória. Aleluia. Que